Olá, meu povo! Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Temos o seguinte, olha só. Aula 44, objeto de conhecimento, mediatriz e bissetriz como lugares geométricos. Construção e problemas. Detalhamento, aplicação dos conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Vamos à nossa aula. Hoje vamos falar um pouco de geometria, mais precisamente de lugares geométricos, certo? Então nós vamos abordar dois lugares geométricos, que são a bissetriz e a mediatriz. Então vamos iniciar. Observe que para darmos início, nós vamos apresentar a mediatriz, beleza? A mediatriz. O que é que vem a ser a mediatriz? Olha, a mediatriz, se você fizer um estudo, né, em cima da palavra, olha, mediatriz, a média, ela trabalha com média, né? Então, a mediatriz divide um segmento de reta no seu respectivo ponto médio. E o que é o ponto médio? O ponto médio é o meio do segmento, beleza? Lembrando que um segmento de reta, ele é algo que nós conhecemos, certo? Ó, vamos supor aqui eu vou traçar aqui um segmento de reta, que ele é um conjunto finito de pontos. Por que que ele é um conjunto finito de pontos? Porque eu sei onde ele começa e onde ele termina. Essa é a simbologia geométrica de um segmento de reta, olha. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de origem e aqui nós temos o que nós chamamos de final do segmento, né? Beleza? Então, como ele é um conjunto de pontos, um conjunto finito de pontos, nós podemos medir o segmento. Então, ele é exatamente um dos entes, né, geométricos que nós podemos medir. Ora, se nós podemos medir, sabendo onde é a origem e sabendo onde é a extremidade ou final dele, aqui no caso você segue essa lógica. Olha, quando você olha para o que está aqui no balão, né, vou desenhar o meu olho aqui, ó, olha para o que está no balão, então eu sei que aqui é a origem e aqui é a extremidade ou final dele, beleza? Então ele pode ser dividido. Você tem como saber qual é o ponto médio. Então, o ponto médio seria o meio dele, tá? Então, se eu viesse aqui com uma régua e medisse, vamos supor que isso aqui estivesse dando 40 centímetros, então o ponto médio dele, que seria o meio, então seria 20. Beleza, meu povo? Então, esse é o objetivo desse conceito, né, importante da geometria, como todos os outros também são importantes, mas que ela se chama mediatriz. Olha, média, basta lembrar da palavra média. Então a mediatriz divide um segmento de reta, olha lá, ela divide o segmento de reta no seu respectivo ponto médio. Agora vamos ver a bissetriz. Certo? O que é a bissetriz? Olha, bis aqui, você olha a palavra, né? Então, a bissetriz, ela divide um ângulo, olha a diferença, divide um ângulo em dois de forma que ambos tenham a mesma medida. Então, se você também for fazer uma análise profunda em cima da palavra bissetriz, ela vem da palavra bisseção, olha, bisseção, ela corta, ela divide algo ao meio, ou seja, quando você diz bisseccionado, significa que você tem dois pedaços iguais, portanto, ela divide um ângulo, né? Se ela divide um ângulo, eu vou ter que definir o que é um ângulo. Então, um ângulo, olha, ele é uma região formada por duas
semirretas, olha aqui, estou desenhando duas semirretas de mesma origem. Então, ó, tudo isso aqui, essa região interna, onde eu estou exatamente pintando, né, ou colocando os pontinhos, olha, toda essa região aqui nós chamamos de ângulo. Então, essa região interna aqui, olha, isso aqui ela produz o que nós chamamos uma região interna, né, quando você traça duas semirretas de mesma origem. Então, olha a simbologia, olha, eu tracei OA e OB. Então, você traçando duas semirretas de mesma origem, você então constrói uma região entre essas duas semirretas, que significa região angular, ó. Daí o nome de ângulo, né? Angular, ó. Beleza? E aí você produz um ângulo. A bissetriz, por sua vez, ela vai então dividir essa região angular ao meio, certo? Então, olha, vamos supor que nós temos aqui, eu vou desenhar novamente, ó, aqui embaixo, porque como o outro está totalmente pintado, né? Então aqui eu tenho essa região, né, constituída por essas duas semirretas de mesma origem, semirreta OA, olha a simbologia, para onde ela aponta, origem em O e extremidade sentido para A, e OB, ó, beleza? Origem em O e se dirigindo para a sua extremidade, ela vai embora para B. Veja bem, então, essa região angular, né, eu já utilizo simbologia do ângulo, então essa simbologia do ângulo, olha, esse sinal, né, simbologia do ângulo, eu vou traçar uma outra semirreta aqui, ó, que eu vou chamar de C, ó. Então, essa semirreta OC, né, ela é, então, a nossa bissetriz. Se ela é uma bissetriz, então ela fez, porque eu disse que ela era uma bisseção, né? Anteriormente, está aqui, eu tracei a bisseção. Então, ela dividiu o ângulo em dois pedaços iguais. Olha a simbologia aqui do lado. Ou seja, então a bissetriz tem essa propriedade, né? Ela divide o ângulo, ok? Ó, em dois iguais, ou seja, então eu tenho o ângulo, olha, AOC, ele foi dividido, então ele é igual ao ângulo COB, ó. Ou seja, eles têm a mesma, o quê? Medida, né? Ó, ou a mesma angulação, beleza? Então, nós abordamos, né, acabamos de abordar dois segmentos dois conceitos, né, não segmentos, desculpa, dois conceitos importantes da geometria. A mediatriz e a bissetriz. A mediatriz, ela tem o poder, digamos assim, de dividir um segmento de reta ao meio. Se ela divide ao meio, então eu vou ter dois pedaços iguais, porque o segmento eu posso medir, né? Beleza? Com régua, ou então eu posso dar um determinado valor. A bissetriz, que vem de bissecção, né? Quando você fala que tem uma bisseção, significa que você tem dois pedaços iguais, ou regiões internas iguais, dois pedaços. Então a bissetriz, ela divide um ângulo em dois pedaços iguais. Beleza? Então, esses são os dois conceitos que nós estamos abordando. Mediatriz divide o segmento e a bissetriz divide o ângulo em dois iguais. Beleza? Então, vamos ver a ideia de mediatriz. Como é que eu consigo ter a mediatriz? Qual é a ideia? Então, está aqui, ó. A mediatriz sendo formalizada geometricamente, né? O que é a mediatriz? A mediatriz é um lugar geométrico em que dois pontos A e B distintos, né, porque um vai estar num pedaço, outro vai estar, ou seja, um vai estar num lado, outro vai estar no outro, distintos, são separados, olha, por um ponto médio no segmento AB, ó. Dessa forma, a mediatriz divide o segmento de reta,
na metade, a qual chamamos de quê? De ponto médio. Então, qual é a ideia? Está aqui a ideia geométrica. Olha, nós temos o segmento de reta AB, né? Está aqui, olha, esse segmento aqui, ó, olha só. Aqui o segmento de reta AB, beleza? Aqui é ele, ó, simbologia dele. Tá? Aí você pega, para você ter uma ideia de como traçar isso, você vai centrar a ponta seca do teu compasso, né? O que é a ponta seca? É aquela ponta de metal. E aí dá uma abertura e traça, certo? Passando do meio, que você pode, isso você sabe mais ou menos como é que está o meio, porque você está vendo o segmento. Então é essa ideia aqui, né? Você vai traçar esta semicurva, né? Porque eu não tenho aí, na realidade, algo total. Eu tenho um pedaço, né? Eu traçando um pedaço de uma circunferência. Então é como se estivesse traçando assim um arco. Depois eu trago a ponta seca para cá, olha, do outro lado, né? E também traço um pedaço, traço um arco. Traçando um arco, observe que eles vão exatamente se interceptar, né, que é uma interceptação, olha, em dois pontos onde eu estou sinalizando de verde. Ora, depois que você consegue esse feito, então você traça, né, isso tudo com régua para ficar bonitinho, você consegue traçar a mediatriz. Portanto, a mediatriz é essa que está em vermelho. Beleza, meu povo? Tá, então, agora, quando nós temos o traçado da mediatriz, né, como lugar geométrico, certo? Que eu consigo traçar em cima de através de dois pontos distintos, quer dizer, dois pontos diferentes, nós também temos uma outra ideia, certo? Que vai derivar exatamente da mediatriz, que é a mediana. Então, vem comigo olhar o que é a mediana, olha. Então, a mediatriz, ela é uma reta que corta um segmento de reta ao meio. Beleza. Então, ela divide um dos lados no seu ponto médio. Porém, ela é perpendicular ao lado em questão. Ó, então, olha uma característica da mediatriz. Ó. A mediatriz, quando você traça a mediatriz, ela é perpendicular. Vejamos anteriormente, olha só no anterior, olha aqui, está aqui ela, quando nós traçamos, olha, ela é perpendicular. O que significa isso? Significa que quando você traça essa reta que você está vendo aí em vermelho, né, ela vai interceptar, ela vai cruzar o meio desse segmento AB, mas ela vai formar um ângulo de 90 graus. É isso que significa ser perpendicular. Beleza? Que é isso que está dizendo aqui. Então, está aqui ele, olha lá. Então, significa que aqui neste triângulo, olha, a mediatriz, você vai ter que saber, né? Considerar esse tamanho todinho. Ela divide ao meio, então quando divide o meio, quando ela divide ao meio, ela vem de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? É aí que é a mediatriz. Já a mediana, né, que surgiu agora, esse outro conceito, é novo conceito, ela sai do vértice. O que é o vértice? É a junção exatamente de duas outras segmentos, né? Então está aqui o vértice, olha, ela sempre sai do vértice. Observe que a mediatriz não sai do vértice, mas a mediana sim, e ela vai exatamente interceptar, né? Que ela vai passar exatamente onde foi traçada a mediatriz, também ela vai passar pelo meio, daí o nome dela de mediana, beleza? E temos um outro elemento agora, que é a bissetriz, olha. Então a bissetriz, que ela foi exatamente traçada em laranja, como vocês estão vendo, olha o que aconteceu, ela dividiu o ângulo,
de onde ela está sendo traçada em dois ângulos iguais. Então aí nós temos exatamente 3 conceitos agora, né? Antes nós tínhamos 2, mas agora nós temos 3 conceitos. Quais são esses conceitos? É a bissetriz, que ela divide, né, o ângulo em dois ângulos iguais. Beleza? Nós vimos que a mediatriz, ela passa pelo meio, formando um ângulo de 90 graus, dividindo um segmento em 2 pedaços iguais. E a mediana, ela tem que sair, olha, a mediana, como é que você traça a mediana? Ela tem que sair de um vértice, mas ela tem que interceptar um ponto médio, que foi exatamente demarcado pela mediatriz. Beleza? Olha aí, para não confundir. Então, a diferença é essa. A mediatriz eu traço formando um ângulo de 90 graus, dividindo o segmento em 2 pedaços iguais. A mediana vem de um vértice e chega a esse ponto médio. Beleza? E a bissetriz divide o ângulo em 2 pedaços iguais. Vamos continuar. Então, nós temos agora continuar a falar sobre a mediana. Então, relativamente à mediana, beleza? Olha, ela é um segmento de reta que divide, por exemplo, uma figura geométrica em partes iguais. Então, tá aqui, olha, em verde, ó. Aqui a mediana em verde, ela divide a figura geométrica. Que figura geométrica é essa que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, ela é um triângulo. Então, ela divide, né, um segmento de reta da figura geométrica em partes iguais. Quais foram as partes iguais? Essas partes aqui. Esse pedaço é igual a este pedaço. Vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, o triângulo AOB, ó. E aqui nós temos o quê? Nós temos o C, olha. Então, o segmento AC, ele é igual ao segmento CB. Por conta de quem? Por conta da mediana, né, que ela dividiu em 2 pedaços iguais. Olha aqui. Beleza? Ó. Aí. Tranquilo? Então, no triângulo retângulo que nós temos aí, né, ela inicia em um dos vértices de onde ela veio, daqui, ó. E finaliza no ponto médio do lado oposto a esse ângulo. Então, eu posso traçar, ela está sendo traçada aqui, mas ela poderia ser traçada daqui para esse lado, como ela poderia ser traçada daqui. Ela pode ser traçada saindo de qualquer vértice deste triângulo. Beleza? Para construí-la, olha só, é necessário saber o ponto médio do segmento de reta em que vamos construir. Assim como a mediana, também ela passa pelo ponto médio. Então, mediana e mediatriz têm essa propriedade, né? Então, você precisa saber qual é o ponto. Olha, aqui foi escolhido ser traçado daqui. Quem? Bissetriz e mediana. A mediatriz, lembrando, ela, ó, característica dela, divide, né, a figura, da onde você está traçando o lado que você quer, mas divide em 2 pedaços iguais, formando um ângulo de 90 graus. Então, olha lá. Vamos ver a diferença entre mediatriz e bissetriz. Olha, a mediatriz, ela divide um segmento de reta no seu respectivo ponto médio. Beleza? Ó, no seu ponto médio. A bissetriz divide um ângulo em 2 de forma que ambos têm a mesma medida. Então, como é que nós conseguimos traçar isso aí? Ó? Então, tá aqui, nós temos o ângulo aqui, no caso, AOB, ó. Beleza? Então, eu posso pegar o meu compasso aqui, ó. Eu vou utilizar o meu dedo, ó, e fazer isso aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Foi traçado aqui esta angulação aqui com o meu compasso. Tranquilo? Ora, pego agora, tracei o ponto A e o ponto B. Do ponto A eu traço este aqui
E do ponto B, né, eu traço esse aqui, e do ponto A eu traço esse outro, olha. Então, o que eu consegui traçar? O que está em vermelho, beleza? Então, eu consegui traçar essa mediatriz, bem no meião, olha. Tranquilo? E aí, automaticamente, né, eu tenho duas regiões aqui, ó. Essas regiões aqui, elas são iguais. Tranquilo, ó? Eu estou pintando de outra cor, mas elas são exatamente iguais. O que significa isso? Significa que o ângulo total era AOB. Agora, ele vai ser como? Que eu tenho dois pedaços iguais, eu construí então o AOC, ele é exatamente, tem o mesmo tamanho do ângulo COB, ó. Origem sempre O. Tá aí. Beleza? Muito bem. Então tá, olha, pela mediatriz, olha, eu consegui traçar e dividir em duas situações. Então a bissetriz é essa semirreta, né, que inicia em um dos vértices. Olha, tá aqui ela. E é infinita apenas para um dos lados. Onde é que ela é infinita? Para cá, no nosso caso, ela vai embora. Significa isso aqui, ó. Como diz a própria definição de semirreta. Beleza? Vamos ver aí mais ideias geométricas, né? Ó, a ideia geométrica. Beleza? Então eu tenho o segmento aqui de reta AB, né? Você coloca o compasso exatamente neste ponto aqui vermelho e traça esta semi, né, circunferência. Beleza. Passando de onde? Passando do meio, ó. Beleza? Você vai, então, para o outro lado, coloca agora a ponta seca, né, do compasso e pode utilizar a mesma abertura, porque o segmento é único, e traça no sentido contrário, passando exatamente do meio. Olha. O que é que nós vamos encontrar quando essas coisas se interligam? Nós vamos ter esses pontos de intersecção, olha. Beleza? E aí você consegue traçar o que nós chamamos de mediatriz, olha, porque ela forma um ângulo de 90 graus. Essa é a ideia geométrica. Beleza, meu povo? Então agora vamos às nossas aplicações. Olha, aplicação 1. Na figura, OM é a bissetriz. Beleza, olha. Então tá aqui, eu já identifiquei. Então isso aqui é uma o quê? É uma bissetriz. Tranquilo? De quem? Do ângulo AOB. Então você identifica, tá aqui, ó. A, tá aqui o O e tá aqui o B, olha, do ângulo AOB. Ora, se ela é a bissetriz do ângulo AOB, opa, eu já tenho que acender uma luz. Ela está dividindo esse ângulo em dois pedaços iguais. Ó, você já toma logo como pontapé inicial. Muito bem. Aí o que diz mais? Olha, OM é bissetriz de OM é bissetriz de AOB, que é um ângulo reto. Oba! O que significa ser um ângulo reto? Um ângulo reto é aquele que mede o quê? 90 graus. Aí está perguntando, olha, qual é a medida de AOM? Olha, quer saber esta medida aqui, ó, onde eu estou pintando. Qual é essa angulação aqui, ó? Ora, o triângulo, aí no caso, a angulação, triângulo não, desculpa, a angulação todinha não é 90, pessoal? A bissetriz no divide o ângulo ao meio, ora, dividindo 90 ao meio, porque eu quero saber quanto é esse pedaço. Qual é a metade de 90? Ó? 45 graus. Você mata na hora, olha aí. Matou na hora por conta de quem? Porque foi dado que o segmento, né, OM, né, essa segmento aí, que está traçado aí, mas ela é uma semirreta, né, vai embora para o lado do M, é bissetriz, e bissetriz divide o ângulo ao meio, beleza? Agora, qual é em graus o valor de X?
Se aqui é 45, aqui também ele é 45. Então, para nós saber o valor de x, ó, 4x igual a 45 graus. Então, x vai ficar, ó, 45 dividido por 4. Fazendo essa continha aqui, ó, 45 dividido por 4, vai dar 1 vezes 4 é 4, dá 0, sobra 5, vai dar 1 de novo, 4, sobra 1, 0, vírgula, vai dar 2, 8 vai dar 2, 0, ó, vai dar 11, né? Vírgula 25 graus. Beleza, meu povo? Muito bem, olha, tá aí a continha feita. Então tá aí, olha. A bissetriz divide o ângulo, né, ao meio, portanto, como o ângulo é reto, ele vale o quê? 90 graus. Então isso, o do A foi imediato, metade de 90 é 45, e igualando, então o outro pedaço também é 45, chegamos a 11,25 graus. Vamos continuar. Aplicação 2, olha. As semirretas OX, que é essa aqui, ó. As semirretas OY, você identifica, ó, são bissetrizes do ângulo AOB e BOC, olha. Então está sendo perguntado, quanto é que é AOX? Ou seja, quanto é que é OX? Ela não é a bissetriz? O ângulo todo é quanto, meu povo? O ângulo todinho é 50 graus. Então, se OX é bissetriz, eu vou ter 25 graus para um lado e 25 graus para o outro lado. Olha. Ele diz que OY também é bissetriz, mas o ângulo todo é quanto? Não é 30 graus? Então, como ela divide ao meio, aqui é 15 e aqui é 15, olha. Com isso, você consegue exatamente responder todos esses subitens aí. De que maneira? Quanto vale o A? Beleza, ó, então vamos para o A. Quanto vale o A? O A, então, ó, AOX vale 25 graus. Vamos para a letra B. Quanto vale XOB? Também vale 25 graus, porque ela é o quê? Ela é uma bissetriz, já está lá, ó. Vamos para o C. C é BOY. Quanto vale BOY? Está aqui, ó, 15 graus. Beleza? Vamos para o D, ó, YOC. Está aí, 15 graus, olha. Na letra E, XOY. Ora, 25 desse pedaço que já está aqui com mais 15. 5, 5, 10 vai 1, então isso aqui vai me dar o quê? 40 graus, olha. E AOY, olha, AOY. Então, 25 daqui, mais 25, vai dar o quê? Vai dar 50, né? Com mais 15, isso vai me dar o quê? Isso vai me dar 65 graus, meu povo. Beleza? Então tá aí o desenvolvimento todinho. Tudo por quê? Porque foi dito que OX era bissetriz e que OY era bissetriz. E você, conhecendo os valores, você mata. Então tá aí a primeira 25, segunda 25, outra 15. A outra 15, 40 e 65 graus. Beleza, meu povo? Então, vimos nessa aula, né, a questão da bissetriz, né, como lugar geométrico que divide o ângulo em duas partes iguais, a mediatriz, que divide o segmento de reta, né, formando o ângulo de 90 graus ao meio, e também foi apresentado para nós a mediana, que ela sai de um vértice e passa pelo meio do lado oposto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau!